as pessoas muitas vezes não gostam muito que se diga as verdades. Eu cheguei a estar aqui há 7 anos, 6 anos, creio eu, reuni com o presidente naquela altura do São Paulo. O que eu espero como português é que eles tenham sucesso para ainda abrir mais portas. Olha, nós sabemos o trabalho de seleção que tem essa limitação. Não é só a seleção da Venezuela, mas todas e muito mais quando existem muitos jogadores que não estão a jogar no país de origem e mais ainda quando eles estão na Europa ou estão em MLS, em que a questão logística das viagens acaba por reduzir ainda mais os dias que nós temos para treinar. Portanto, se no dia 9 tivessem todos os jogadores, era sempre melhor do que a situação em que vivemos, que muitas vezes não temos jogadores no dia que está estabelecido pela FIFA de início da data FIFA, da concentração. Portanto, muitos jogadores depois, por questão logística de viagens, acabam por chegar mais tarde. Ainda hoje estão a chegar alguns jogadores. Depois, também dizer que para nós as dificuldades aumentam porque somos treinadores recentes na seleção e não tendo tido a data FIFA em março e não tendo tido o mês da Copa América que proporcionaria um maior contacto e a possibilidade de podermos alterar alguma coisa não só com as nossas convicções, mas também com o tempo necessário para consolidar esse tipo de organização e esse tipo de dinâmicas, não tendo isso, evidentemente que as limitações são maiores. A primeira data FIFA, sabes bem, portanto, nos jogos que fizemos, portanto, que nós fizemos contra a Colômbia e o Paraguai, se agudizou em função de alguns jogadores importantes da nossa seleção que não puderam viajar, portanto, jogadores importantes na dinâmica e no fundo, jogadores praticamente titulares nos jogos oficiais, nos jogos amistosos que tinham feito antes da minha chegada. Também algumas essas ausências, outras questões também logísticas, que nós chegámos à Colômbia, tivemos que fazer uma viagem da Europa para Caracas, depois viajar para a Colômbia, nunca o grupo junto só tivemos no dia do jogo, porque inclusive houve jogadores que chegaram no dia do jogo, 2 jogadores, o Soteldo, que joga aqui no Santos, e o Arquimedes, por exemplo, que só jogaram no dia do jogo, não chegaram a treinar connosco. E tivemos, portanto, alguns jogadores que treinaram 3 vezes, outros treinaram 2 vezes, outros tiveram só numa unidade de treino e alguns não tiveram nenhuma unidade de treino. Portanto, essa falta de possibilidade de treino, de organização, de podermos organizar melhor e pedir algumas ideias, evidentemente que são limitadoras, mas nós temos que conviver com isso. Portanto, mais do que falar nos problemas, e estou a falar com isto contigo porque é uma entrevista, é arranjar soluções para podermos ter um desempenho que nós queremos que tenha sucesso. Não é difícil comentar o nível do Brasil, mas também não é difícil comentar que a qualificação do Mundial na América do Sul é muito equilibrada, portanto não existem jogos a priori facilitadores relativamente àquilo que é o seu contexto, muito menos com a Venezuela a jogar. Portanto, nós podemos dizer que algumas seleções são favoritas. Poderão em alguns jogos as coisas serem mais fáceis face àquilo que é a capacidade individual dos seus jogadores, devido àquilo que é a organização da sua equipa. Claro que uma seleção é sempre muito mais difícil estabelecer uma organização sólida, consistente, como num clube. Isso para qualquer treinador, mesmo que esteja há mais tempo, e evidentemente que Tite está há mais tempo e outros treinadores estão há mais tempo do que eu na seleção, mas sempre é impossível concretizar uma forma de jogar dinâmicas consistentes, quer ofensivas, quer defensivas, ou nos 4 momentos do jogo, que possam equiparar a uma equipa, porque não é o tempo de trabalho. No entanto, esta seleção é uma seleção que trabalha há muito tempo com o mesmo treinador. Não creio que seja, claro, evidentemente que não estando o Neymar e Coutinho, que são titulares, por alguma coisa são titulares, com certeza têm mais qualidade que os outros, nós conhecemos a qualidade desses jogadores, mas com certeza que os jogadores que vão substituir são jogadores de nível, até porque sabemos a dimensão qualitativa e quantitativa do Brasil relativamente àquilo que é a formação dos jogadores. Tem imensos jogadores de grande qualidade,
isso é fácil ter uma grande seleção no Brasil, porque todos são muito bons, não se torna fácil para o Tite, por exemplo, também escolher os jogadores em função da matéria-prima que tem. O que é que podemos dizer relativamente a um jogo com o Brasil? É um jogo em que nós temos que estar muito bem organizados, é um jogo em que nós temos que retirar muito espaço e tempo à execução das mais-valias da qualidade dos jogadores do Brasil. Evidentemente que identificamos algumas dinâmicas ofensivas e defensivas que marcam, de alguma forma, já um estabelecimento, uma consistência de execução no campo. Portanto, o Brasil representa e apresenta nos vários jogos que nós vimos dinâmicas, ações que se repetem, e repetem não só porque aqueles jogadores estão ali, mas porque com certeza já faz parte daquilo que é o seu pedigree, a forma de jogar que o Tite implementa na sua equipa. Nós queremos estar muito organizados, bem posicionados no campo, fechar muitos espaços, ser uma equipa muito sólida a defender e, em contra-ataque, encontrar condições para agredir o adversário, para fazer um golo, para também colocar o adversário sempre desconfortável e não confortável, porque esta equipa, jogando como joga e estando confortável no jogo, sem nós conseguirmos agredir o seu processo defensivo, sem conseguirmos ser, de alguma forma, efetivos naquilo que é a nossa transição ofensiva, torna-se mais difícil. Nós acreditamos que é possível fazer um bom resultado, sabemos que a percentagem de sucesso para vocês e para o mundo em geral é muito pequenina, não sei se é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, 10%, não tenho essa noção. Tenho a noção que qualquer percentagem que exista, porque no futebol existe sempre percentagem em vencer um jogo, nós vamos agarrar essa percentagem para fazer um bom jogo, para fazer um bom resultado. As pessoas muitas vezes não gostam muito que se diga as verdades. A última vez que na Copa América que o Brasil, que o Venezuela empatou 0-0 com o Brasil, é verdade que houve uma grande dinâmica, um grande trabalho, mas também houve sorte, houve momentos até para as decisões do VAR, que felizmente foram favoráveis à Venezuela, coisa que não aconteceu connosco com o Paraguai, em que uma decisão, na minha opinião, vergonhosa, porque para mim o golo é limpo, é-nos anulado o golo, que faria 1-0 contra o Paraguai. Portanto, o futebol também tem esse fator. Evidentemente que me digam, mas ganha-se com sorte. Não, é evidente que para se ter sorte tem que se procurar essa sorte. Como? Estando cada jogador nos seus limites, estando uma equipa nos seus limites, estando nos limites da concentração, da atenção, do empenhamento, da entreajuda, da solidariedade, mas depois é evidente que o fator sorte também determina muita coisa. Portanto, e quanto ao Brasil, uma seleção como a Venezuela, por mais que esteja no seu melhor, precisa de momentos de felicidade para conseguir um bom resultado aqui. Acho que a falar a realidade, e as pessoas muitas vezes não estão habituadas a falar a realidade, parece que choca. Não choca, é a realidade, é ter consciência que nós temos que ser uma equipa muito forte. Por um exemplo, o Brasil até poderá, e algumas seleções da América do Sul poderão, quando jogam contra equipas com menos recursos, até poderão não estar todos a 100%. Poderá um ou dois jogadores não estar a 100%, porque é possível que aconteça isso, que nem sempre nós estamos com o mesmo nível de felicidade e disposição quando acordamos. E o futebol também tem disso, nem sempre tu, na tua atividade, estás tão disponível, tão desperto, tão sensível e com tanta qualidade nos teus perceptores, na tua forma de ver as coisas, para executares bem o teu trabalho. Portanto, a nós é impossível nós irmos para um jogo com a dimensão deste e não estarmos todos a 100%. Temos de estar todos bem acordados, bem determinados, e depois as questões de pormenor da falha, do momento devíamos estar naquela posição e devíamos estar na outra, e falhas, quer no posicionamento, quer na execução técnica, podem hipotecar um resultado bom que nós queremos ter no Brasil. E essa capacidade de nós percebermos essas coisas é bom. Evidentemente que quando falo em sorte, eu não espero, nem quero projetar isso na minha equipa, na dimensão psicoemocional, que será a sorte que nos vai levar à vitória. Não, porque para a sorte também é preciso trabalhar muito. Com certeza. Esse termo de felicidade é uma coisa que se pode utilizar muito bem no futebol ou na vida, porque muitas vezes as coisas acontecem também com uma felicidade. Não é só pela competência que temos, e o fundamental é a competência,
é a competência que nós vamos colocar nesse jogo e nos dias estamos a trabalhar e depois um pouco de felicidade que pode acontecer e queremos que aconteça também. Quando nós assinámos, depois acabámos por visitar alguns jogadores na Europa, alguns nos Estados Unidos, e quando regressámos a Caracas, depois de ir ao continente europeu e aos Estados Unidos, preparávamos para fazer a concentração para jogar os primeiros jogos. Caiu a pandemia, infelizmente para todo o mundo, e aqui um abraço de solidariedade a todos que lutam e que têm perdido, para além de questões de saúde, têm perdido alguns familiares e alguns amigos. Portanto, nós tivemos que ir para Portugal, porque o estado de emergência foi declarado na Venezuela, portanto o aeroporto ia fechar, portanto a Federação também, e fomos para Portugal. Aí fomos contatando os jogadores através de contactos via telefone, computador e todas as formas que nós temos neste momento de contatar. Por isso é que o nosso mundo cada vez estamos mais próximos, isso evidentemente que vale o que vale. O que é importante era nós termos treino e termos contato com os jogadores. Não foi isso que aconteceu, como eu disse, porque tivemos a situação de que não tivemos nem a data FIFA de março, que seria, no fundo seria um pouco, não seria igual, porque a questão da pandemia, a questão logística, não era tão grave, porque iríamos ter os jogadores mais cedo que, por exemplo, tivemos no jogo da Colômbia, que eu já te disse, em que os jogadores foram chegando em 3 dias e houve gente que não chegou a treinar, houve jogadores que não chegaram a treinar. Mas teríamos a Copa América, que serviria também para nos conhecermos e para colocarmos, como já disse, questões importantes naquilo que são algumas ideias que nós temos de projetar na nossa equipa. Esta seleção é uma seleção feita e construída por Rafa Domel nos últimos anos, apontando fundamentalmente a um processo defensivo muito sólido, muito compacto, especulando muito com o jogo, jogando muito em transição ofensiva, uma equipa que baixa as linhas, que se sente confortável e que a partir daí conseguiu resultados, não de perder por 3, 4 ou 5, mas resultados empatando, projetando um 0-0 e quiçá tentando ganhar o jogo por 1-0. Evidentemente que isso proporcionou, quer na última qualificação mundial, só 2 vitórias e 6 empates. É verdade que depois na Copa América proporciona uma vitória, um empate e uma derrota e joga-se os oitavos com a Argentina. Os quartos, desculpa, com a Argentina. Não é, mas esse processo proporcionou uma estabilidade e uma consciência defensiva na seleção que abriu sempre a possibilidade de poder empatar ou ganhar em função daquilo que era uma estratégia bem delineada e bem consistente, permitindo menos oportunidades de gol ao adversário e permitindo 1, 2 ou 3 oportunidades da nossa equipa, da nossa seleção, para quiçá buscar a vitória. Há os jogos depois de preparação entre a Copa América e a minha entrada, em que há resultados muito positivos, vitórias em jogos amigáveis, que não tem a mesma repercussão, nem a mesma complexidade de um jogo oficial, mas em que vimos já um segundo plano do antigo treinador a projetar um jogo um pouco mais audaz, um pouco mais agressivo. É isso que nós pretendemos. Pretendemos um jogo, não um jogo assumidamente de controle e domínio com posse de bola, porque isso não é uma coisa que se prepara em uma semana, 2, é uma coisa que muitas vezes se prepara numa questão cultural, social, desportiva e formativa de um país. É a formação de treinadores, é a formação dos jovens, é uma formação, é uma cultura como o Brasil tem, que é uma cultura de toque, que não é só uma coisa que acontece na seleção, mas é uma coisa que se reproduz desde os miúdos até na formação, nos seus clubes de origem, aos clubes onde vão participar. Evidente que esta questão de nós sermos uma equipa mais audaz e mais agressiva pode-se falar a curto prazo num trabalho da nossa seleção, mas pode-se falar um médio e longo prazo num trabalho organizativo e estruturado na Venezuela. Aqui, o que nós sempre defendemos e queremos defender para a nossa seleção, porque sabemos que não é só especulando que podemos chegar a um Mundial, esta é uma realidade que temos bem estar presente. Estas verdades podem chocar, mas é a realidade e temos que viver com a realidade. Uma seleção que tem que continuar a defender muito bem, mas que tem que, em alguns momentos, associar mais o contra-ataque. Uma equipa que, em ataque, poderá algumas vezes ter alguns momentos de controlo
do jogo em posse, não só para tirar a iniciativa ao adversário, mas também para começar a projetar algumas situações dinâmicas ofensivas no seu ataque, ou até para descansar um pouco com bola, não é? E no processo defensivo, continuamos a ter como referência essencial o posicionamento que nós temos baixo, compacto, para sim em transição, mas também, quiçá, colocar algumas situações de pressão mais alta da saída do adversário, ganhar a bola mais próximo da baliza adversária, para, como digo, perturbar a saída e, quiçá, procurar ganhar uma bola mais próximo da baliza adversária e poder proporcionar oportunidades de golo ou concretizar situações de golo. Essa pressão mais alta, evidente que requer trabalho mais adequado, trabalho mais defensivo, defende-se mais longe da nossa área e é importante e decisivo fazer isto com método e com consistência, de forma a não também permitir oportunidades ao adversário e permitir a menor nível de confiança e da nossa equipa e da autoestima da nossa equipa. Portanto, isto é um trabalho que requer tempo e que terá que ser dado com passos muito concretos e muito precisos. Portanto, nós queremos fazer isso, mas queremos fazer isso de forma a não expor aquilo que é, neste momento, dá tranquilidade, confiança e estabilidade a uma equipa que se sente bem defendendo de baixo, recusindo espaços e jogando em contra-ataque. Relativamente à repercussão que essas conversas possam ter, que eu tive e agradeci, e de uma forma exemplar e participativa, tive com os treinadores das várias equipas da Liga, do torneio, que está a ser realizado na Venezuela, em Valência e em Barinas. Algumas opiniões, alguns conselhos, algumas ideias que eles me proporcionaram relativamente àquilo que é a gestão, a liderança, a forma de manejar, a forma de perceber o contexto em que nós estamos inseridos, a personalidade do jogador venezuelano, como reage à derrota, como reage à vitória, as questões comportamentais, as questões de autoestima, as questões de reação ao feedback positivo ou negativo, as questões de solidariedade. São questões que são específicas de cada continente e são específicas de cada país. E no país, também em cada estado. Estamos a falar que no Brasil, em vários estados, tem formas diferentes de personalidade e de estar na vida, que também, nós, como costumamos dizer, joga-se como se vive. Isto, no fundo, é uma realidade. E essas opiniões foram importantes para eu, de alguma forma, estar a perceber e a entender algumas coisas que, na realidade, podia estar distante do reconhecer. Portanto, o mundo do futebol é global, nós temos noção que um profissional de futebol como eu, estamos sempre atentos ao que está a passar no futebol, mas estamos mais atentos àquilo que se passa no relvado, porque é aquilo que a televisão nos mostra, porque nem sempre podemos estar presentes nos jogos ao vivo. Vi muitos jogos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, mas uma coisa é ver e outra coisa é estar a trabalhar com jogadores que nós queremos ensinar, num processo de ensino-aprendizagem. Os jogadores têm cada um a sua personalidade e essa personalidade, de alguma forma, está determinada pelas vivências que tiveram no seu dia-a-dia até chegarem aos 24 anos, 23, 22, onde nós o apanhamos como jogadores. As outras questões que falámos têm a ver com aquilo que eu entendo que também são funções, obrigações e responsabilidades de um selecionador nacional, que é promover e projetar algumas ideias ao nível daquilo que é as questões organizacionais e estruturais do seu país, porque é importante que acho que quem passa para a seleção, até pelas competências técnicas que tem, projetar e propor à Federação alguns itens, alguns fatores de sucesso que têm que ser desenvolvidos na área da organização, de um plano conceptual, um plano operacional, e colocar isso como sendo viável ou não, para depois percebermos se é viável. Antes de perceber dessa viabilidade, antes de apresentar esses projetos e dessa viabilidade, tenho que perceber se as ideias que eu tenho têm alguma conexão, uma viabilidade com aquilo que é a realidade do futebol venezuelano. E foi isso que eu perspectivei e tentei com os treinadores, para já dizerem-me relativamente a cada conversas sobre a qualidade dos seus jogadores a curto, a médio e a longo prazo, e conversas com eles sobre a realidade do futebol venezuelano, sobre a sua liga, sobre as suas maiores carências, as maiores virtudes e aqueles fatores que eles entendem
que são mais necessários e mais urgentes, e eu estabeleci metas a curto e a médio e longo prazo para implementar no futebol venezuelano. E foi isso que, de uma forma, reuniões muito profícuas, de 1h30, 2 horas com cada um, em que houve uma abertura total e houve coisas importantes que eu ouvi, que algumas de alguma forma podia reconhecer, outras que não reconhecia, e que com certeza podem estabelecer aqui pontos importantes de reflexão para o futebol da Venezuela e pontos de reflexão para o meu trabalho aqui na seção. O futebol tem uma dimensão social muito além daquilo que muita gente possa pensar. Educacional e cultural. Para já o futebol ajuda a formar os jovens. Estar envolvido num projeto de equipa desde os 8, 10, 12 anos promove, e creio que essa é uma responsabilidade do treinador de futebol e das federações e das associações, de projetar a formação dos treinadores relativamente a questões pedagógicas, sociais, psicoemocionais, que proporcionem a formação do jovem. Portanto, quando nós estamos a treinar jovens para a vida e para serem profissionais ou serem jogadores para, no fundo, depois contribuírem para a vida e para enriquecimento ou para a melhoria da vida das suas famílias. Isto em todo o mundo, muito mais nos continentes que não têm a riqueza como o continente americano e o europeu. Mas todos os jogadores, e muitos jogadores, até porque a maior parte dos jogadores, como tens noção, vem dos níveis de socioeconómicos mais débeis, mesmo na Europa. Portanto, não há muitos exemplos de jogadores vindo de famílias abastadas, não sei, com muita qualidade, que cheguem a um nível top do futebol mundial. Nós queremos que os jogadores sejam formados, e isso é importante, que depois tenham essa qualidade, essa capacidade de jogar, possam depois aprender a viver, a lutar, que há um grupo, que há uma equipa, que no fundo a equipa é como uma sociedade, porque o futebol não é mais um microssistema de um macrosistema que é a sociedade, portanto, feita pelos mesmos homens, pelas mesmas pessoas. E nós temos responsabilidades perante a sociedade nestas duas questões. Primeiro, a formação dos jovens. Depois, a formação do jogador de futebol profissional. E depois, contribuir para aquilo que é uma exigência que a sociedade determina, que é dar espetáculo, proporcionar momentos de euforia, momentos de alegria, infelizmente também momentos de frustração, a todas as pessoas que nos veem. Este espetáculo é um espetáculo universal, é a modalidade mais rica, mais espetacular do mundo, e ela encerra em si coisas que têm que contribuir para uma sociedade viver e conviver. Que às vezes isso possa estar deturpado, o crescimento do jogador, deturpado por questões que são outras, económicas, financeiras, de necessidade, de premência. Isso acontece em todas as atividades, não só no futebol. Portanto, nós queremos fazer as coisas justas, mais ou menos com algum critério, com alguma consistência, mas muitas vezes são adulteradas por necessidades individuais, coletivas, que não vale a pena estar aqui a enumerar. Eu próprio disse, quando foi a pandemia, que achava que o futebol teria, em Portugal eu afirmei isso, que teria que vir jogar para que as pessoas que estavam a sofrer em casa com a pandemia, e sabes que nós temos uma realidade que o Brasil não tem, nós tivemos restrições que vocês não têm aqui, de estar em casa, não poderem participar em atividades sociais, culturais, que de uma forma limita a vida social de uma pessoa, mas pelo menos que as pessoas pudessem ter o futebol em casa para o ver. Eu entendi que quem está no futebol profissional tem responsabilidades acrescidas, porque também aquilo que recebe como jogador e como treinador, aquilo que movimenta, tanto, não é uma vida normal, não é um trabalho normal. E esta responsabilidade social e nacional, eu entendia que mesmo com o risco da pandemia, mesmo com o risco de ficarmos contaminados, deveríamos estar presentes e, tal como o médico, o enfermeiro e aqueles que estavam no terreno a fazer tudo para que nós não estivéssemos mais contaminados e parar um pouco da contaminação, nós podíamos contribuir para alguma satisfação, alguma alegria, algum prazer que nós
possamos ter quando estamos na nossa casa, que é ver a nossa equipa e ver um espetáculo de futebol. Porque sabemos que existem muitas atividades, o futebol, a música, que são universais, que unem países. Não é só na Venezuela. As carências estão em todo o mundo. E as carências também estão no Brasil. E nós sabemos que há atividades que acabam por unir, acabam por congruir, acabam por dar um sentimento, mesmo nos momentos mais difíceis da vida que cada um tem, familiar, individual, universal, na cidade, no país, e todos sentimos que há muitos países com dificuldades e que o futebol pode proporcionar esse tipo de satisfação, de união. Evidentemente que o futebol não dá a comer a ninguém, mas pode proporcionar um bem-estar e uma satisfação, uma vontade de viver, uma vontade de busca da comida, busca do trabalho, uma vontade de... Essas vontades eu penso que podem ser aglutinadas por várias atividades humanas. Uma delas é o futebol, que eu acho que para mim é mais importante, apesar de também ver outras que não deixo de valorizar como importantes e decisivas também na nossa vida. Assim como o trabalho. Agora, o mais complicado é que nós sabemos que se calhar 90% das pessoas não trabalham no trabalho que gostariam e não têm o vencimento que gostariam. Esse é que é o problema. Se é só 5% da humanidade, ou menos, têm a felicidade e a satisfação de trabalhar onde gostam, fazer aquilo que gostam e ainda por cima ser remunerados. Geralmente quando nós fazemos aquilo que gostamos, temos que pagar. No futebol até não. Nós fazemos aquilo que gostamos e ainda recebemos salário. Ricardo Sá Pinto foi meu jogador no Sporting quando jogámos a final da UEFA Cup. O Abel, quando eu estive no Braga, pela segunda vez, ele era treinador da equipa B do Braga, portanto conheço os dois. Depois, a escola portuguesa. Bem, o Brasil também já... Eu lembro-me que em Portugal chegámos a ter, em 16 equipas, 9 treinadores brasileiros e 8 e 7. Portanto, não é... Acho que a universalidade e aquilo que é o mundo global proporciona situações destas. Quantos treinadores do Brasil não estão na Arábia, no Golfo, quantos treinadores da Alemanha não estão na China? Bem, acho que o mundo, neste momento, tem uma globalidade transversal que acaba por se repercutir na forma onde nós podemos treinar. Portanto, agora, eu lembro que ainda não havia essa globalidade e também é verdade que as ligações de Portugal ao Brasil são enormes e nós portugueses gostamos muito e estamos muito honrados, e eu posso dizer que quando a nossa seleção não tinha possibilidade de fazer nada, nós vestíamos a camisola do Brasil. Esta é a realidade. Nós vestimos a camisola do Brasil e por isso o encanto que eu tenho pela aquela seleção de 82, que não ganhou nada, mas foi das seleções que marcou, se há seleções que marcaram, ou há equipas que marcaram a minha vida, foi essa seleção, foi a seleção da Holanda e foi depois o Barcelona, por exemplo. Portanto, e se calhar outras equipas que identificaram, estabeleceram durante anos, não tem a ver com o seu treinador, durante anos, um tipo e um projeto de forma de jogar, que de alguma forma deixam na mente essa visão, essa forma visionista, e até muitas vezes nos tabelam e nos levam a perseguir uma forma de jogar. A escola de treinadores portuguesa. Há uma escola de treinadores portuguesa que consiste em quê? Portanto, nós temos dois tipos de formação. Formação académica, eu sou licenciado em Educação Física, ramo de desporto, opção de futebol, tenho mestrado em treino e alto rendimento. Muitos colegas que eu tenho têm essa formação, mas depois temos treinadores que vêm da experiência, mas no fundo o que aqui é mais importante é o tronco comum de formação de treinador português, que tem matérias precisas, tem 4 níveis, como em todo o mundo, e tem matérias precisas, e essas matérias, e todos os treinadores passam por essas matérias. No fundo, é um tronco comum, uma formação geral e específica também, que acaba por todos beberem a mesma formação. Tal como tu, como jornalista, com certeza fizeste formação, e depois existe, nesta escola de treinadores, diferentes formas de ver o jogo. Como tu vieste, estás no jornalismo desportivo e outro fez jornalismo, está no jornalismo, outra coisa qualquer. Portanto, quando falo em escola, não quer dizer que nós temos que fazer todos a mesma coisa. Há uma escola de capacitação
de fato, estamos a falar em matérias psicoemocionais, psicológicas, fisiológicas, pedagógicas, metodológicas, específicas do jogo, táticas, toda a dimensão e todo o fator de sucesso do futebol, e que neste momento tem várias ciências a estudá-lo e tem vários estudos, e o conhecimento está aí presente, cada vez o conhecimento está aí presente, só não é treinador que eu não quero, porque o conhecimento está aí, basta chegar, descarregar, explorar, confrontar com as suas ideias, com as suas verdades e tomar os caminhos que entender. Isso existe em Portugal bem delineado, de formação bem delineada, bem concretizada, consistente, pragmática, com os caminhos do primeiro ao quarto nível a fazer-se. E depois existe mais variedíssimos estilos de jogo dos portugueses, porque tem a ver com o quê? Com a sua infância, com a sua vivência, com a sua personalidade, com o seu crescimento, com as suas referências. Eu digo que eu tenho referências de equipas que vi jogar, não é? E essas, que de alguma forma, levaram a escolher este caminho, a ideia que eu tenho de jogo, mas outras, e a forma de jogar e a ideia de jogo não é incompatível com a vitória. Nenhuma é incompatível. Há treinadores que defendem mais e ganham muito mais vezes, há treinadores que jogam muito ofensivamente e perdem mais vezes. Portanto, depois tem a ver também com a realidade, com os recursos que se tem, com os jogadores que se têm, com a estrutura que se tem, com o potencial que se tem, evidentemente depois com a capacitação que eu tenho. Até porque depois a capacitação dos nossos cursos depois tem as reciclagens. Evidente que os portugueses, isto é uma realidade, mesmo antes de Jesus chegar ao Brasil, temos tido conquistas em todo o mundo. Em todo o mundo, não é só em Portugal. Portanto, quando saímos de Portugal para a Europa ganhámos, quando saímos para a Ásia ganhámos, para a África ganhámos. Portanto, tantos treinadores que saíram para todos os continentes e ganharam. E vemos que este boom que Jesus criou no Brasil é uma realidade. Portanto, a forma como ele, em pouco tempo, conseguiu colocar uma equipa a jogar bem e a vencer, cria, com certeza, e desperta na comunidade brasileira neste momento e nos seus clubes, e na América Latina, com certeza, apesar do Queiroz ter vindo antes do Jesus, desperta. Portanto, está aqui treinadores, tal como os espanhóis neste momento, por exemplo, no golfe, são muito querem-nos muito aí, também para as vitórias que a Espanha teve no Mundial e naquelas grandes equipas. Também aqui no Brasil, penso que esse sucesso enorme do Jesus, de alguma forma, desperta a possibilidade de virem para cá treinadores. O que eu espero como português é que eles tenham sucesso para ainda abrir mais portas. Isto não invalida de pensar que existem treinadores brasileiros com grandes projetos de jogo, mas que vivem, isto não é uma crítica, é a realidade, vivem num ambiente que não é fácil consolidar estes projetos. Portanto, eu pergunto, o Klopp ganhou ano passado, mas quantos anos é que ele teve no Liverpool para formar aquela equipa? E formar aquela equipa e buscando os jogadores que quer. Portanto, é preciso ter noção que muitas vezes há projetos de ideias de grandes treinadores e jovens no Brasil, não estou a dizer que só os jovens têm estas ideias, que só não são mais facilmente projetadas e projeto de sucesso e de êxito, porque o ambiente de 3 derrotas ou 2 meses e muda de treinador, não o permite. É impossível consolidar projetos de jogo muito complexos, solidários, ofensivos, com pressão alta, por exemplo, com a reação à perda da bola portanto, mais efetiva, sem treinar isto com consistência. E se estes hábitos têm que mudar, tem que ter mais tempo para consolidar. Portanto, eu admito mesmo que é bom para os portugueses virem para o Brasil, mas também é bom que o Brasil permita e dê tempo aos treinadores que têm esses projetos de jogo mais audazes, mais agressivos, de pressão mais alta, que são difíceis de consolidar, tenham tempo, ajuda, estrutura forte, os jogadores se sintam responsabilizados, que os treinadores se sintam respaldados para poder concretizar os projetos de jogo que têm. Eu cheguei a estar aqui há 7 anos, 6 anos, creio eu, reuni com o presidente naquela altura do São Paulo, as coisas estiveram muito bem encaminhadas para concretizar, depois não se concretizaram, foi a situação que esteve mais perto, depois tive outras possibilidades, contactos, também há uma reuniões na Europa, não se concretizaram,
Portanto, não vou também focar aqui, falo de São Paulo, que foi há 7 anos, porque acho que o mais recente não tem muito sentido estar a falar, porque uma coisa é falar e contactos, outra coisa é assumir, ou pelo menos ser uma escolha direcionada, e até porque eu acho que os brasileiros neste momento, pelo menos aqueles que falaram comigo, têm mostrar uma capacidade e uma qualidade que, no fundo, aquilo que se faz na Inglaterra é fazer entrevistas, falar com os treinadores, falam com 3, 4 treinadores, 5 ou 6 treinadores, despistam aquilo que são as suas ideias, percebem, tentam validar se as ideias que o treinador tem se podem complementar com aquilo que os jogadores têm, aquilo, a estrutura que têm e a organização que têm. Portanto, e essas conversas, fiz algumas, não muitas, algumas foi só contactos, portanto, não chegámos a essa reunião, essas reuniões de projetar uma apresentação relativamente àquilo que eram as ideias da equipa, os projetos, objetivos, depois a ideia de jogo que teríamos, aquilo que seria a organização, a estruturação, apesar de sabermos da organização e a estrutura dos jogadores brasileiros, das equipas brasileiras, que cada vez é mais forte, só a única coisa, penso que menos forte do futebol brasileiro é não proporcionarem o tempo devido e necessário, indispensável, aos treinadores. Parece que vira a moda que quando se manda embora os dois jogos, porque a equipa se anima. Quando andamos sempre à procura do ânimo dos jogadores, que é sempre essencial. A cabeça é essencial, mas um método de treino eficaz, projetado ao mais alto nível, que enquanto consistência precisa de tempo. E parece que muitas vezes o único envolvimento que se quer pressentir e prever é emocionalmente. Vem outro, a liderança é melhor, ou está mais próximo dos jogadores, ou está mais afastado, ou os jogadores precisam deste treinador. Acredito que os clubes também, quando vão buscar estes treinadores, têm a ver com questões de liderança, porque não é a questão de treino que está ali emergente, não dá um tempo nem para os... Muitas vezes não há tempo nem para os jogadores conhecerem os treinos, o exercício de treino. Porquê? Ainda por cima com a dimensão competitiva que aqui tem, a quantidade e a densidade competitiva. Com tantos jogos, ainda por cima, mais seria necessário os clubes proporcionarem mais tempo. Evidentemente que há aqui situações, eu estou a ver, da minha parte, na defesa dos treinadores. Acredito e percebo que em competições tão densas, os clubes, os seus dirigentes, possam pensar que no imediato, se calhar, a questão emocional é maior. Agora, um projeto consolidado com dimensão psicoemocional, organização, estrutura, bom treino, boa ideia de jogo e adequada àqueles jogadores, tem mais possibilidade de ter consistência. Vitória com consistência, sucesso com consistência, não é sucesso pontual. Sou treinador da seleção venezuelana, estou aqui com uma máxima responsabilidade e máxima ilusão, e vendo que é por esse sonho e ser essa vontade de treinar o Brasil que falei com vários clubes e aceitei esses projetos, mas neste momento não tem muito sentido estar a falar uma coisa que nem o povo venezuelano, nem a seleção da Venezuela, nem eu próprio merece essa traição. Portanto, eu tenho que estar envolvido a 100% no projeto que tenho. Estão no Brasil é porque tem muita qualidade, e tem. O Savarino, o Otero e o Flotel têm muita qualidade, são jogadores, são titulares nas suas equipas, daí diz a qualidade que têm. Infelizmente, uma realidade que pode chocar a muita gente, infelizmente, nós não estamos preparados ainda para jogar, por exemplo, com 3 jogadores. Eu gostaria muito de implementar o 4-2-3-1 com 3 jogadores dessa qualidade, que temos outros, não é? Então, não são só eles 3, jogar com eles atrás do ponta de lança. A verdade, e nós quisemos fazer isso contra a Colômbia e contra a minha responsabilidade, nós não conseguimos fazer isso, não conseguimos concretizar uma ideia em sucesso porque não estávamos suficientemente organizados, nem tivemos tempo para fazer, para isso para cumprir. É um objetivo que eu tenho, mas é a médio prazo. A curto prazo não é fácil concretizar. Depende muito das coisas como vão caminhar, depende de como eu posso ter tempo ou não. Por exemplo, se eu tenho tido a Copa América, se calhar já estávamos preparados para fazer isso. Se eu já tenho feito, podíamos estar preparados para fazer isso, porque não é só ter jogadores com características ou não para defender, é ter jogadores que tenham capacidade no coletivo se posicionarem suficientemente bem para impedir o adversário de atacar quando nós estamos mais desequilibrados, ou seja, não nos deixarmos desequilibrar. São jogadores ricos, de grande qualidade técnica, dos melhores que a Venezuela tem, que precisam de uma dimensão coletiva, de um trabalho coletivo para poder ser suportado o seu jogo. É isso que nós queremos, pode ser a curto prazo, não é possível. Quando é que será? Quanto mais depressa, melhor, porque é uma coisa que eu desejo.
Uau!